Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra, 93º dia de 100, para a glória de Deus, 93 de 100. Nós vamos ler Daniel do 10 ao 12, Oséias do 1 ao 9 e Apocalipse 2 ao 5. Maravilhoso Deus, eterno Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a fazer esta leitura, nos auxilia. Precisamos do Teu auxílio e da Tua graça. Não deixe que nada venha roubar a nossa atenção, em nome de Jesus. Amém. Daniel do 10 ao 12. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Edequel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e seus lombos cingidos com outro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e escondendo-se. Fiquei, pois eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Eis que uma mão me tocou e fez-me que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia depôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens, e eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou, e disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu senhor, porque me confortastes.
E disse: sabe, porque eu vim a ti, e tornei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandeza e riquezas, mais do que todos, esforçando-se com as suas riquezas. Agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, e se fortalecerá o reino do sul, e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão, e a ilha do rei do sul virá ao rei do norte, para fazer um tratado, mas não conservará a força de seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido a seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com um exército, entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e de ouro, levará cativo para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no reino do rei do sul, e tomará para a sua terra, mas seus filhos intervirão, e reunirão um grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente, e inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá, e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempo, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes, e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. Estará na terra gloriosa, e por sua mão e se fará destruição, e porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver. Ele dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias.
será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Tomará o reino com engano. Com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, serão quebrantados, como também o príncipe do concerto, e depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá, e será fortalecido com pouca gente. E virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos, e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formaram projetos contra ele, e os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para sua terra no tempo determinado. Tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto, e sairão a eles os braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício estabelecido, a abominação desoladora, e os violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão, e muitos, todavia, cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por muitos dias, e caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados, embranquecidos até o fim do tempo, que será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá, mas ao Deus da fortaleza honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis, e haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do seu estranho. Aos que reconheceram multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte acometerá com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará na terra, e as inundará, e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos, estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon.
e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça. E os que muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e outro à banda à beira do rio. Ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiveram acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na sua sorte, no fim dos dias. Agora, vamos entrar em Oséias, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor, por Oséias, disse, pois o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel.
E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel, no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, e deu à luz a uma filha. Ele disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas a casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado, a Lo-Ruama concebeu e deu à luz a um filho. E ele disse: põe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu sereis vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se e nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Eu vou repetir: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, Ruama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Desviei ela as suas prostituições da sua face, e os seus adultérios, e entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu. Ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. E irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-lo-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei a seu tempo, tirarei o meu grão e o meu mosto do seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriam a sua nudez, e agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades, e devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: e esta a praga que me deram os meus amantes, esta é a paga que me deram os seus amantes, pois farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais ele queimou incenso, e se adornou nos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamará meu marido, e não me chamará mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Balaim, e os seus nomes não virão mais em memória.
E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os fareis deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, em benignidade, e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor. Eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-Ruama. E Lo-Ami direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher. E o Senhor me disse, vai outra vez, e ama uma mulher, amada, de seu amigo, e adultera. Ama uma mulher amada de seu amigo, e adúltera. Não é adultera. Vou repetir, o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, e embora eles olhem para outros deuses, e amem os bolos de uvas, e a comprei para mim por 15 peças de prata, e 1 homer de cevada, e meio homer de cevada. E ele disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirá, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, e temerão o Senhor e sua bondade no fim dos dias. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Só prevalece nisso. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite. Destruirei tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, e também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Abre um parênteses aqui, o povo rejeitou o conhecimento de Deus. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentar-se-ão do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. E a incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e ele se corrompe, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, as vossas noras adulteram. E não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossos
vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, Israel, queres corromper-te, não se faça culpado, Judá, não venhas a Gilgal, não subais a Bet-Avém, e não jureis dizendo, vive o Senhor, porque como uma vaca rebelde se rebelou, Israel. Agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro em um lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A sua bebida se foi, e eles corrompendo-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas. Envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Ouve isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel. Porque a vós pertence este juízo, visto que fostes um laço para Mispa, e rede estendida sobre o Tabor. Os transviados têm descido até o profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu conheço Efraim e Israel, não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. A soberba de Israel testificará, pois no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Avém, após ti, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestarei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que traspassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. E eu despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou a nós e sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vou repetir. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída. E a ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu vou repetir, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue, como hordas de salteadores que
espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade? Agora, pois, os cercam as suas obras, diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo, desde que amassou a massa, até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornarão doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque como um forno aplicaram o coração, emboscando-se toda a noite, dorme o seu padeiro. Pela manhã, arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoraram a força, ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele, e não o sabe. E a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia, não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo isso. Porque Efraim é como a pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu, eu os farei descer, castigá-lo-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com o seu coração. Não clamaram assim com o meu coração. Mas davam uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho. Se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os ensinei e lhe fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Põe a trombeta na tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque traspassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel. Um artifício o fez e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semearam ventos e cegarão tormenta. Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer, porque subiram à Síria como um jumento montês, por isso só mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu congregarei, já começaram a ser diminuídos, por causa da carga do rei dos príncipes, porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar.
Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Quanto ao sacrifício dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz. Como os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz. Amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. A ilha e o lagar não o manterão, e o mosto lhe faltará. Mas na terra do Senhor não permanecerão. Mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para ele suave. Os seus sacrifícios para ele serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Que farei vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança, espinhos haverá nas suas moradas. Chegarão os dias da visitação, chegarão os dias da retribuição, Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade. Também avultará o ódio. Efraim era a vigia, junto com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves, e todos os seus caminhos um inimigo na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave, voará, não haverá nascimento, não haverá filho nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles me apartar. Efraim, assim como o vitiro, está plantado em lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mais que lhe darás. Dá-lhe uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci, por causa da maldade das suas obras. O lançarei fora de minha casa, não os amarei, mas todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz. Não darão frutos, sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e desocupados andarão entre as nações. Glória a Deus. Agora, Apocalipse. Dois, 3. É isso? É. Apocalipse 2 ao 5. Glória a Deus. Escreve ao anjo da igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem,
os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentiroso, né? E sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te. Pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isso, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, nós já lemos a carta a Éfeso, Esmirna, agora Pérgamo. É ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. A paz do Senhor Jesus, minha digníssima esposa, amém? Que Deus te abençoe. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e prostituíssem. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isso, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que diz, profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas a igreja saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas,
como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti te pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. Você é a coluna, quero abrir um parênteses aqui. Você é a coluna. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Eu vou repetir. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então ele vê porta aberta, ele vê trono, ele vê um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas,
e tinham sobre a cabeça coroas de ouro, e do trono saíram relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem o ler, e nem olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes. Eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, os anciões. Deus abençoe. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostravam-se e adoravam. E os 24 anciãos prostravam-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Aí depois nós vamos continuar, né? E havendo o Cordeiro aberto um dos selos aqui. É interessante no capítulo 5 aqui, ó. Vamos voltar, nós já terminamos a leitura aqui, ó. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos?
E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os 7 selos. Quais são os 7 selos? Aqui no capítulo 6, a abertura dos primeiros 6 selos. Amém? Concluímos a nossa leitura. 93 de 100. Amém? Glória a Deus. 93 de 100. Para a glória de Deus. Faltam 7 dias para nós terminarmos a leitura da Bíblia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, obrigado por tudo. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por tudo, por este momento de leitura, meu Pai, de aprendizado. Que esta palavra possa ficar guardada e cravada no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde.